E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes, é com muita alegria que retornamos aqui à Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a fim de continuarmos o nosso estudo na obra Nosso Lar, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Olá, companheiros da Rádio Rio de Janeiro, novamente juntos para estudar mais um capítulo do livro Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 7, Explicações de Lísias, e nós vamos fazer assim um pequeno resumo do que nós já estudamos desse capítulo, porque nós estamos chegando na metade dele. Nós vimos nos programas passados o espanto de André Luiz ao ver em Nosso Lar coisas muito lindas. Ele mesmo comenta, e o Lísias comenta com ele, que tudo em Nosso Lar é uma cópia melhorada da Terra. E a gente conversou um pouco também em alguns programas sobre os animais, sobre a existência dos animais no mundo espiritual, porque o André Luiz, ele vê alguns animais domésticos no parque, ele vê algumas aves, e nós já conversamos bastante sobre isso. E hoje nós vamos começar a estudar e a ler o parágrafo 8 do capítulo 7. Ele continua, Lísias, dando explicações para ele desse, vamos dizer assim, mundo novo que ele está observando. E o parágrafo 8º começa assim: preocupava-me, todavia, permanecer ali, num parque de saúde havia muitas semanas, sem a visita sequer de um conhecido do mundo. Afinal, não fora eu a única pessoa do meu círculo a decifrar o enigma da sepultura. Ele usa esse símbolo, para dizer que ele não foi o único da família e dos amigos que morreu. Muita gente já tinha morrido antes dele. E ele está preocupado, ele vai dizer aqui, por que ele não encontrou ninguém. Tereza, a gente pode se reportar a isso. É interessante, né? É um assunto bem interessante, porque em nossa caminhada, e inclusive nessa encarnação, antes de termos o contato com a doutrina espírita, nós cultivávamos assim vamos dizer assim, a ilusão de que quando morrêssemos encontraríamos, pedíssemos perdão pelos nossos pecados, estava tudo certo, fizéssemos a nossa confissão e encontraríamos os entes queridos imediatamente após a nossa morte, vamos dizer assim, como nós chamávamos, a nossa morte. E com a doutrina espírita a gente vê que não é bem assim. Nem todo mundo vai reencontrar os seus entes queridos imediatamente, ou não vão reencontrar, nessa oportunidade. Porque a vida é uma só, realmente, com várias etapas, várias existências. Então, nesse raciocínio, na pergunta de número 290, deixa eu só abrir aqui para a gente ler, 290 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Kardec pergunta assim, só um pouquinho que eu me perdi aqui, o livro fechou. Fecharam o livro. 290. Está assim: os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Allan Kardec pergunta. Aí os espíritos respondem: depende isso da elevação deles e do caminho que seguem, procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não podem os dois conservar-se juntos. Ver-se-ão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado ou quando se houverem igualado na perfeição.
Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. Então, isso depende muito da elevação de cada um. Eu posso ter meu parente, meu amigo, meu querido, minha querida, e, na realidade, esse pronome não está assim, na verdade das coisas, porque nada é meu, né? Tudo pertence a Deus, né? Um detalhe aí, tudo pertence a Deus. Nosso realmente é o pensamento, vamos ver talvez mais adiante. Então, a elevação de cada um. Eu posso ter um relacionamento afetivo, posso gostar da pessoa, posso fazer tudo por ela, mas a minha condição moral é uma e a dela às vezes é outra, e não sintoniza uma coisa com a outra. E nós vemos isso aqui, e vamos ver novamente aqui no caso de André Luiz, com a mãe dele, não é? Um exemplo dessa situação de pessoas que estavam unidas na Terra e no mundo espiritual estão separadas, Kardec coloca no livro Céu e Inferno, na segunda parte, no capítulo 4, a história de Claire. É uma mulher, ela está na categoria de espíritos sofredores. E ela, na Terra, ela estava encarnada, ela estava casada com um rapaz chamado Félix. E o médium pergunta justamente isso para ela, se ela tinha conhecimento de onde estava o seu marido, que ele já havia morrido, e se estava junto com ela, né? Então, ela vai dar uma resposta que nós vamos ler só um pedacinho. Queres saber qual a situação do pobre Félix? Erra nas trevas, entregue à profunda nudez de sua alma, superficial e leviano, aviltado pelo sensualismo, nunca soube o que era um amor e amizade. Nem mesmo a paixão esclareceu suas sombrias luzes. Seu estado presente é comparável da criança inapta para as funções da vida e privada de todo amparo. Félix vaga aterrorizado nesse mundo estranho, onde tudo fulgura ao brilho desse Deus por ele negado. Então, Kardec coloca um exemplo prático de que uma moça desencarnou, ela também está muito mal no mundo espiritual. É muito interessante essa comunicação da Claire. Quem puder ler, repito, segunda parte do livro Céu e Inferno, capítulo 4, a mensagem de Claire. Ela sofre muito e é interessante que, como o próprio André Luiz, ela não matou ninguém, não roubou ninguém, mas ela está num estado de muito sofrimento, né? Ela no caso, ela mesmo diz que ela foi egoísta, que ela possuía tudo, exceto um bom coração. Ela não violou a lei dos homens, mas violou a de Deus, visto que esqueceu a primeira de todas as virtudes, a caridade. Então, é só para a gente ver que realmente nem todos, ao desencarnar, nem todos nós, vamos encontrar aqueles que nos precederam como diz aqui, né, o enigma da sepultura. Alguns estarão separados não porque estão em situação ruim, mas às vezes porque já estão reencarnados, precisam continuar a evolução. Mas, como dizem os espíritos, quando as afeições são verdadeiras aqui, enquanto encarnados, elas não se dissolvem pelo fato de um ou outro ter desencarnado. No caso aqui do exemplo, eram cônjuges, mas poderia ser pai, mãe, filhos, irmãos, amigos. Então, esse, como o Marco leu na pergunta 290 do Livro dos Espíritos, existem algumas situações que às vezes não vão permitir que a gente reencontre de pronto aqueles a quem amamos, aqueles a quem conhecemos e tivemos boas relações. Mas provavelmente vamos encontrar aqueles que estamos devendo. E o que vai acontecer com o André Luiz lá na frente, com duas situações delicadas,
colocadas, é claro, gente, propositalmente aqui para o nosso ensino. Ele deve ter tido outros reencontros, mas necessário para nosso aprendizado foram colocados pelo menos 2 aqui. Nós vamos ler adiante. Mas a Tereza leu um trecho do livro Céu e Inferno. Nós vamos ler outro pedaço, Tereza, também do livro Céu e Inferno. Só que no capítulo 5, na segunda parte, que é uma situação realmente, como você falou agora, que nem sempre vamos ser, às vezes, impedidos de reencontrar um ente querido. E uma situação de impedimento muito, muito grave, que a gente sempre, é bom a gente sempre colocar isso na nossa conversa aqui, que é a questão do suicídio. Do livro Céu e Inferno, na segunda parte, capítulo 5, há um relato de uma mãe que se suicidou logo após a desencarnação de seu filho. Achando que ia encontrar com ele. Sua intenção era acompanhá-lo. A intenção dela era boa, é o filho dela, saudade. O amor de mãe, né? Os espíritos dizem que a prece de uma mãe para um filho arromba as portas do céu. A intenção dela era essa, mas não aconteceu o esperado. Então o relato mais ou menos é assim. Um jovem de 21 anos que estava gravemente enfermo chamou sua mãe e teve força ainda para abraçá-la. E disse a ela, E ela disse a ele, vai meu filho, precede-me, que não tardarei a seguir-te. E logo depois ele desencarna. E aí, morto, ele desencarnou e depois foram procurá-la por toda a casa e foram encontrá-la enforcada num celeiro. Então ela se suicidou. O enterro da suicida foi juntamente feito com o do filho. Aí, logo após, houve a evocação, como foram feitas as pesquisas de Allan Kardec, tudo através de muitas das evocações também, a maioria delas através de evocações, era necessário na época. Foi feita a evocação do rapaz. E esse disse que sabia do suicídio da mãe e que esta retardou indefinidamente, gente, uma união que tão pronta teria sido se sua alma se conformasse submissa às vontades do Senhor. Ele disse assim, palavras dele, pobre excelente mãe, não pôde suportar a prova dessa separação momentânea. E aí logo depois, a mensagem continua, ele aconselha logo depois, mães que me ouvis, quando a agonia empanar o olhar dos vossos filhos, lembrai-vos de que, como Cristo, eles sobem ao cimo do Calvário, donde deverão alçar-se à glória eterna. Quando evocaram a mãe, aí depois evocaram a mãe, ela gritava, quero ver meu filho, quero, porque me pertence. Olha o que ela diz, meu filho me pertence, é o que a gente falou agora no início do nosso estudo. Tudo o que realmente nos pertence, isso está na pergunta do Livro dos Espíritos, é onde reza o nosso livre-arbítrio, é no nosso pensamento. Os espíritos podem até freá-lo, mas não impedi-lo. Aí a nossa liberdade é total, o resto é emprestado a nós, para o nosso aprendizado. Então que isso sirva realmente sempre de alerta para nós. Ela, no caso, se enforcou, mas ela podia ter caído numa depressão, se abraçado uma depressão, porque tem soluções para a depressão, hoje em dia tem medicamentos, tem psicólogo, psiquiatra, a ciência avançou, Jesus mandou seus emissários, seus missionários para nos ajudar. Né? Tem vários tipos de saída. Então pode ocorrer também um suicídio indireto. A pessoa se entregar, não querer fazer mais nada, a vida perder sentido. Que vai retardar também. Que vai retardar como esse aqui, indefinidamente. E se for espírita, então, meu Deus do céu, a responsabilidade nem se triplica ou quadriplica, mas aumenta muito, não é, Tereza? Isso, com certeza. Então, o André Luiz, ele está preocupado com essa situação, que ele achava que, né, já que tanta gente morreu antes dele, por que ele não encontra? E aí ele vai continuar a falar, né, para o Lísias, a essa angústia que ele está sentindo. Meus pais me haviam antecipado na grande jornada. Amigos vários no outro tempo me haviam precedido. Por que então não apareciam naquele quarto de enfermidade espiritual para conforto do meu coração dolorido? Bastariam alguns momentos de consolação. Um dia,
não pude conter-me e perguntei ao solícito visitador. Tereza, só uma parte aí. Esse um dia, eu até grafei aqui. Um dia. Quando você fala para alguém, quando ele está relatando, o André Luiz está relatando para nós o que aconteceu com ele, Sim. né? Então ele está dizendo assim, esse um dia, porque passaram-se vários dias. Sim. Então ele soube esperar. Mais um aprendizado para nós. Ele está dizendo aqui, anteriormente, conforme você leu, que, cadê meus pais? Dia ele resolveu perguntar. Meus pais morreram, cadê ele? Afinal, não foram a única pessoa do meu círculo. Cadê o povo que era, que eu conhecia? Mas lembremos anteriormente, nos primeiros programas que nós começamos a estudar o livro, que o Lísias falou para ele que ele não tinha os comezinhos deveres de fraternidade, não é? Enquanto encarnado faltou isso. Uhum. O que Jesus diz? Granjeai amigos com o uso da vossa iniquidade. Porque nós somos iníquos ainda, né? No nosso comportamento moral, de uma maneira geral. Então, mas que nós granjeemos amigos, porque é o que vai nos faltar. Porque é o que diz a pergunta 289 do Livro dos Espíritos. Nós lemos a 290, agora a 289. Kardec pergunta assim: nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? Na 289. Aí os espíritos respondem: sim, os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Você criar uma afeição, você precisa criar um laço. No momento que você não tem comezinhos deveres de fraternidade, qual o laço que você criou? Quase nenhum. Mas a mãe é mãe, é o que nós vamos ver aqui. A mãe sim. A mãe é mãe, não tem jeito, né? Ela sim o aguardou. E aí ele perguntou ao Lísias: meu caro Lísias, acha possível aqui o encontro com aqueles que nos antecederam na morte do corpo físico? Aí o Lísias vai responder a ele: como não? Pensa que está esquecido? Sim, porque não me visitam. Na terra, sempre contei com a abnegação maternal. Minha mãe, entretanto, até agora não deu sinal de vida. Meu pai, igualmente, fez a grande viagem 3 anos antes do meu trespasse. Então ele está preocupado porque pelo menos o pai e a mãe, porque no fundo ele sabe que ele não conquistou muitos corações amigos enquanto encarnado. Como o Marco colocou, ele tinha um comportamento deveras irritadiço, né? Ele sofria da doença do mau humor, porque a gente já viu aqui em outros programas que os espíritos nos dizem que o mau humor é doença da alma. E ela contagia. E ele era com certeza um dos disseminadores dessa doença de mau humor. Então, a gente vê que o comportamento dele até então não colaborou para que ele visse a mãe. Porque agora o Lísias vai dar uma notícia para ele que ele vai ficar realmente muito chocado com o que... Ele ainda não sabia o quanto tempo ele ficou vagando do mundo espiritual, ele não tinha essa ideia precisa. E agora ele vai ser informado sobre o tempo que ele ficou vagando, e aí é que ele vai se espantar, porque ele está achando que a mãe não veio ver nesses mesezinhos que ele está internado, nesses 2 meses, 1 mês que ele está internado. Mas ele vai saber que ele ficou muito mais tempo vagando, e aí é que ele vai se espantar, porque não é só há 1 mês que ele não vê a mãe, ele não vê a mãe há muito mais tempo, e poderia talvez ter visto, né? E, gente, cada caso é um caso, a avaliação de cada caso é da espiritualidade superior. Para nós, basta-nos por enquanto a informação, estudar a informação que nos é dada, porque no Livro dos Espíritos, como nós lemos na pergunta 290, ao final da resposta, os Espíritos respondem a Kardec que a privação de ver os parentes e amigos é às vezes uma punição, que pode ter sido o caso do André Luiz, sim, porque quem foi recebê-lo, vamos dizer assim, tirar ele do umbral, porque na realidade quem tirou o André Luiz do umbral foi o André Luiz no seu
mudança de comportamento de ideia. Mas quem pegou o André Luiz do Urbel para levar para a colônia foi o Clarencio. Por que não foi a mãe? Porque a mãe estava numa sintonia diferente, mas o Clarencio também é um espírito com a sintonia diferente, mas ele é um trabalhador do nosso lar. A mãe é uma tarefeira de outra esfera, superior ao nosso lar, pelo que consta aqui no livro. Ela já está num patamar mais acima. Então, essa questão da punição, que os espíritos estão respondendo a Kardec na pergunta 290, ela encaixa aqui na ideia do André Luiz, no sentido de que, é como a Teresa falou, ele vai ver agora que a mãe sempre estava orando por ele, desde lá da enfermaria, ele encarnado ainda, desde o hospital. Né? Como nós dissemos, mãe, ela está desencarnada, mas ela tem outras tarefas a fazer. Estou me lembrando, Teresa, que Divaldo, me lembrei agora na ideia, Divaldo conta uma história, um fato que ocorreu na Mansão do Caminho, o trabalho que Divaldo Franco tem em Salvador, que é um trabalho maravilhoso, um parêntese, quem não conhecer, veja na internet, que é, né, para ter uma ideia do que é aquela maravilha. Então, ele tinha uma criança doente, Teresa vai me ajudar a lembrar da história. Tinha uma criança muito doente e o Divaldo fazendo prece, orando, e aí ele vê, de repente, na madrugada, uma luz, pela mediunidade, andando pelos corredores de onde estava ali a criança. E aí, só que a luz estava demorando a chegar. Quando chega, o espírito vem e dá um passe, ajuda e a criança cede, a enfermidade vai embora, a criança fica bem. E ele questiona por que demorou tanto. E o espírito diz para ele, né, mais ou menos assim: primeiro eu fui cuidar das outras. Que não tem as mães que podem vir até aqui. Que não tem as mães. E o espírito era ligado àquela criança, né? Então, primeiro foi atender as outras, para depois atender as mães. É o doutor Bezerra. Primeiro foi atender os doentes, para depois atender o filho. Os espíritos superiores, eles já enxergam a família humana como uma família universal. Eles já não entendem mais que a família pessoal é a mais importante. Para eles, a pessoa mais importante da família universal é aquela que estiver mais necessitada. A gente vai ver também na própria série André Luiz, no livro Libertação, o Gúbio, que é um instrutor de André Luiz, que ele vai atender uma filha espiritual, que é a Margarida, mas ele vê que a Margarida está numa situação dificílima e ele primeiro vai atender ao obsessor da Margarida, aquele espírito que está perturbando a Margarida, porque por ser um espírito já mais evoluído moralmente, ele entende que quem precisa de ajuda primeiro é aquele que está passando por mais necessidade, que é mais ignorante, porque no caso o obsessor chamava-se Saldanha. O Saldanha não tinha ninguém por ele, então, mas tinha o Gúbio, que vai primeiro ajudar. A gente vê o quanto a gente ainda precisa desenvolver esse nosso lado fraterno, esse nosso lado de entendimento, de equilíbrio, porque quando que a gente ia deixar de atender a um filho, não é um filho de carne, né, um filho para cuidar de um outro filho de alguém, só porque o outro tá com algum problema? Aí é aquele velho ditado, né, farinha pouca, meu pirão primeiro. Nós ainda, e isso é um sinal, né, de falta de evolução ainda nosso, porque para nós a gente acha que a nossa família consanguínea é a mais importante do que as outras famílias. Os espíritos superiores, eles já não têm essa visão. Um dia a gente vai chegar lá também, a gente vai conseguir ter esse entendimento, esse equilíbrio de entender que a nossa ajuda às vezes vai ser primeiro para vamos dizer assim, estranho da carne, né? E vamos dar a ajuda para aquele que realmente estiver mais necessitados, né? Então, eu estou lembrando aqui, eu acho que dá tempo, uma ocasião lá na nossa casa espírita, o Marco Aurélio colocou uma situação que não existia pandemia ainda, já tem um bom tempo. Isso. Se tivesse uma vacina só para aquela doença, para aquela pandemia, agora teve o Covid, só a última vacina, aí você está na fila,
você e seu filho, e atrás de você está uma mãe com o filho dela. Mas com o filho com mais comorbidade do que o seu. Ou não, mas é mais comorbidade. A vacina vai ser de quem? Do seu filho ou do outro? Então, aí é claro, não é? É para nós testarmos a nossa confiança em Deus, né? Que ainda não temos realmente totalmente, né? Mas então, são assim, esses espíritos nos dão esses exemplos para que a gente saiba onde é que a gente tem que chegar, porque um dia a nossa justiça ela vai ter que ser realmente calcada no amor. Então vamos ficar por aqui, um grande abraço a todos, muita paz, que Deus abençoe os seus lares. Muito obrigado pela atenção, fique com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.